Agora você acompanha o comentário do médico Marcos Frank. Olá. Havia se passado 570 anos do nascimento daqueles que os cristãos chamam Filho de Deus, quando na cidade de Meca nasceu Maomé. Filho de um pobre mercador, tornou-se órfão aos 6 anos e foi criado por seu avô e depois por um tio. Maomé ganhava a vida pastoreando ovelhas, até que, aos 25 anos, passou a comandar a caravana de uma viúva muito rica, de quem se tornaria esposo algum tempo depois. Ele seguiu sendo um mercador, mas passava boa parte do seu dia meditando. O tempo foi passando e aos 40 anos Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, que ordenou que ele fosse pregar a verdadeira religião. Aos poucos, sua fama como pregador foi aumentando, o que não agradou muito seus conterrâneos, que primeiro não davam muita bola, mas depois, incomodados, fizeram com que Maomé fosse buscar refúgio em Medina. Tal fato, ocorrido em 622 d.C., marca o início do calendário islâmico. Em Medina, ele foi conduzido ao posto de juiz e mandatário da cidade e iniciou uma guerra contra os inimigos do Islã, até que em 630 Meca foi conquistada e uma nova religião nascia no árido solo da Arábia. Em sua língua original, Islã significa submissão ao poder de Deus, e seus seguidores passaram a ser chamados de muçulmanos. Sua crença baseia-se na obediência das leis divinas, estampadas no Alcorão e que foram reveladas ao profeta Maomé. Elas devem ser seguidas por indivíduos, governos e sociedades. Há 5 deveres religiosos que são chamados de pilares do Islã e que devem ser cumpridos. O primeiro chama-se Shahada e é a profissão de fé. Há apenas um Deus e Maomé seu profeta. O Salat é a reza formal e deve ser realizada 5 vezes ao dia com o crente voltado para a Meca. Zakat, ou purificação, são donativos da renda que devem ser dados aos pobres. A quarta obrigação consiste no jejum durante o 9º mês do calendário árabe, o Ramadã. Finalmente, o último dos pilares é chamado de Hajj. Consiste na peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Maomé durou pouco após a conquista de Meca e em 632 faleceu na casa de sua esposa favorita, Aisha. Com a morte de Maomé, ascendeu ao poder seu sogro, que ficou conhecido como primeiro califa. Foi justamente a morte precoce do fundador da nova religião que levou a uma divisão até hoje existente entre os muçulmanos. Os xiitas reconhecem a legitimidade apenas dos descendentes diretos, ou seja, consanguíneos do profeta. Os xiitas acreditam que os descendentes de Maomé sejam imãs e que o último teria desaparecido no século IX. Até que um novo imã surja, os ayatolás suprem seu papel. Por sua vez, os sunitas, que são maioria entre os muçulmanos, acreditam que a liderança religiosa deriva da prática dos ensinamentos do profeta e não do parentesco. 13 séculos se passaram desde que Maomé se foi e sunitas e xiitas continuam sem se entender, dessa vez no solo da Síria. Obrigado, Rita.